Oi, pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu por Luana Paula. E aí, como que vocês estão? Como que passaram a semana? Vocês gostaram do nosso último bate-papo, da entrevista que a gente teve com a Márcia Ferraz? Bem interessante essa questão de solidão, de término de relacionamento, de retomada de vida, bem bacana. Peraí, vocês não viram ainda? Então corre, clica em algum lugar da tela que está disponível aqui para vocês, assiste a última entrevista e volta aqui para conversar com a gente e acompanhar a nossa entrevistada de hoje. Bem, e aproveitando, gostaria de saber com vocês, estão gostando do canal? Se vocês estão curtindo, sinaliza aqui pra gente, até pra gente saber se vocês estão gostando, quais os temas que vocês gostariam de ver. Então, escrevam aqui pra gente, escrevam também lá no Instagram. Então, se vocês estão curtindo, sinaliza aqui, dá um curtir aqui no canal, ativa as notificações, porque lembra que toda semana tem um novo convidado ou uma nova convidada para bater um papo aqui com a gente. Nos acompanhe nas redes sociais. Então, no Instagram estamos como @contapraeuoficial, também estamos no Spotify. Então, tá fazendo aquela caminhada, aquela corrida, tá naquele trânsito horrível, sem nada para fazer? Então, que tal matar o tempo com um bom bate-papo, né? Ouvindo essas histórias incríveis que a gente tem apresentado aqui para vocês semanalmente. E aproveitando, convido vocês também. Tem uma história? Quer compartilhar com a gente? Escreve aqui, escreve lá no Instagram, conhece alguém com uma história que pode contribuir com a vida de outras pessoas? Também avisa pra gente que vai ser uma honra e quem sabe semana que vem pode ser você estando aqui contando essa sua história. E hoje a gente tem uma convidada que eu tava aqui pensando, como que eu vou apresentar essa convidada? Gente, eu não tenho maquiagem para apresentar essa convidada, então eu vou me empenhar, tá? Bem, nossa convidada de hoje, ela é psicóloga, formada pela PUC. Ela é pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV. Ela trabalha há mais de 12 anos com desenvolvimento de carreira de profissionais. Trabalhou por aproximadamente 10 anos em RH de grandes empresas. Hoje ela é sócia proprietária da empresa Movimente, que é uma empresa de psicologia com foco tanto no atendimento clínico como em serviços para empresas. E ela tem um trabalho bem interessante, inclusive eu mesma já tive, né, o prazer de ser atendida através de uma mentoria por essa convidada, e numa mentoria de transição de carreira, nessa parte profissional mesmo. Então é com muito orgulho que eu chamo aqui para contar um pouquinho da sua história, Letícia Costa Diniz. Seja muito bem-vinda! Muito bem-vinda, Letícia Diniz. É uma honra, é um prazer imenso ter você aqui conosco no Conta Pra Eu. Gratidão, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz, me senti lisonjeada de participar desse grande projeto, né, que estou acompanhando o nascimento e pretendo aí seguir todo o desenvolvimento dele. Agradeço bastante, Lu, a sua entrega, a sua energia, a sua proposta, né, que é incrível, que nos dá a oportunidade de estar aqui e poder contar a nossa história. Ai, obrigada. Então vamos aproveitar, né, e para deixar todo mundo na mesma página, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você para o pessoal. Legal. Bom, eu sou Letícia Costa Diniz, sou psicóloga e no decorrer aqui do nosso bate-papo eu vou falar um pouco da minha carreira, de como que surgiu esse sonho, esse desejo. Acho que o objetivo aqui é trazer, né, histórias que possam inspirar e conectar um pouquinho com cada um. Então eu vou contar, né, como que foi essa minha jornada, que eu considero que tivemos bastantes perrengues, porém com muito orgulho, né, que eu compartilho aqui com vocês esses perrengues, essas conquistas, essa superação e tudo que faz parte da vida. Ai, já fiquei ansiosa, tenho certeza que o pessoal do outro lado também ficou. Então, vamos lá? Opa. Conta para eu essa história incrível? Vamos lá! Bom,
de onde surgiu, né, a faculdade de psicologia? Quando eu era pequena, e as pessoas riem, né, quando eu falo que eu era pequena, porque continuo, né, com meu 1,5 m, mas quando eu era mais jovem, e também, ó, também não dá para falar mais jovem, né, porque, então vamos lá, há uns anos atrás, então, né, há uns anos atrás, na minha juventude, na minha adolescência, na verdade, mais na fase de criança, né, sempre rolava lá em festas de família, o que você vai ser quando crescer? E assim rolava uma piadinha, né, da parte das pessoas para comigo, porque eu sempre fui bem miudinha, magrinha, pequenininha, e eu falei assim, se você crescer, né, mas tudo bem, o que você quer ser quando você se tornar adulta? Entendi. Então, eu imaginava, e por ironia de destino, eu tinha um desejo de ser aeromoça. E aí eu pensava, eu falava assim, porque eu achava, né, eu acho o avião até hoje, o aeroporto, eu acho de uma elegância, né, de um charme, eu acho que é encantador, né, ao mesmo tempo que tem aquela tensão, aquele friozinho, mas também tem todo o glamour, né, de um aeroporto, de um avião. E aí eu falava comissária, né, que tinha, mas antigamente tinha a questão da altura. E aí eu falava assim, não, então, né, vamos precisar mudar aí. E nesse momento a gente vai observando a profissão das pessoas que estão ao nosso redor. E então, desculpa te interromper, Letícia, foi uma questão para você isso? Era um sonho, era um desejo e de repente você se viu barrada de prosseguir? Como que foi isso para ti? Eu sinto que não era um sonho como atuação. Eu imaginava que era mais uma questão, assim, por estar naquele ambiente, né? Por, assim, meu trabalho fazer parte daquele ambiente, de aeroporto, de avião. Então, acho que foi mais no sentido de uma admiração, né? De um desejo, mas sem muito... Não sabia o que era, sem muito concreto. Então, foi muito tranquilo e eu comecei, né, naquele momento, a observar as profissões das pessoas. E aí eu falava que queria ser advogada, porque meu pai fez direito, e depois eu falei que começava a fazer alguns testes, né, em revista, e já mais na adolescência, revista, eu sempre gostei muito de ler rótulos, né, de shampoo, de pasta de dente, tudo que é rótulo eu estava lendo, de alimentação, e aí eu fazia aqueles testes de orientações vocacionais, sempre dava que eu ia ou para farmácia, para nutrição, essas coisas, muito interessante. Então, eu sentia que eu era sempre muito aberta, né? Eu gostava eu sempre fui muito curiosa. Então, aí mais ou menos, eu tinha acho que uns 12 anos, 11, 12 anos, uma tia de uma amiga minha estava fazendo psicologia e ela veio realizar alguns testes com a gente, né? Então, tem alguns testes. Toda a faculdade de psicologia, nós falamos que temos sujeitos, né? Pessoas no qual nós aplicamos algumas ferramentas, e na psicologia do desenvolvimento também. E lá naquele momento, né, nós éramos as sujeitas da tia. E aquilo me encantou, porque o teste que ela realizou, a gente precisava desenhar, né? Não vou entrar aqui em termos técnicos, mas era um desenho que você faz, que é uma árvore, uma casa e você. Né? Então, você se desenha, muito interessante. HTP chama. E aí, eu achei incrível. Como assim? Uma profissão que você pede, né, para uma criança, para uma jovem desenhar, e ali você pode trabalhar alguns aspectos, né, da vida dela, de como que ela está se sentindo, conversar. E conversar, para mim, sempre foi um problema. No sentido de que, Lu, minha mãe sempre era chamada na escola, porque eu falava demais. Bom, então, aqui você ia falar que era tímida, eu ia falar, não, desconheço essa parte. Não, era um problema, porque, olha, a boquinha não parava, e minha mãe falava, meu Deus, mas até dormindo, ela sonha, ela fala, ela conversa, o que eu vou fazer com essa menina?
Então, eu vi ali, né, na psicologia, uma possibilidade de, gosto de falar, né, e tá num escritório, porque eu também brincava muito de escritório, então achava, né, o escritório, não sei o que, aquela coisa, né, não sabia que era clínica, falei, vamos lá. E ficou essa sementinha. Porém, aí fiz, né, e aí assim, tudo que meu pai pedia para fazer, eu falo que eu fui uma boa filha, tudo que pedia para fazer, eu fazia. E sempre falava, isso vai ser bom para o seu trabalho, isso vai ser bom para a sua carreira. Então, né, revelando já um pouquinho minha idade, eu fiz até datilografia. Eu também. Aí, fiz datilografia, eu falei, acho que a psicologia usa datilografia também, né, porque vai precisar lá digitar, não sei o que, ótimo. Fiz datilografia e depois, pouco tempo depois, já veio o computador, tá, gente? Não faz tanto tempo tanto assim. tempo. Já chegou o computador, chegou a internet, e meu pai disse assim, olha, e aí eu já estava no ensino médio, meu pai falou assim, acho que tem que estudar, porque o computador vai ser no futuro, né? Quem não tiver computação, a gente fala computação, quem não tiver computação não vai trabalhar, não vai, né? Não vai ter campo no mercado de trabalho. E eu morria de medo, porque eu acho que gosto de trabalhar. Eu confesso que eu amo trabalhar. As pessoas falam, Letícia, gosto de trabalhar em casa, trabalhar na rua, amo trabalhar. Acho que, na verdade, eu sou muito ativa, então gosto de fazer alguma coisa e ser útil para isso. E então, aí eu fui fazer colégio técnico em processamento de dados, porque era bom, né? Ia ser bom fazer computação. E fiz, me dediquei 3 anos, um colégio com bastante exigência aqui em Guarulhos, né? Tanto é que você precisava entregar um projeto de um sistema que precisava rodar, as pessoas tinham medo, se o sistema não rodasse, você nem ia ter certificação do processamento de dados, de análise de sistema, toda aquela coisa. Me dediquei, fiz, meu sistema rodou, era em grupo, tudo lindo, maravilhoso. E aí as pessoas ficavam, né? Mas e aí, mantém a psicologia? Nada saiu na minha cabeça. Ali só era, naquele momento eu precisava fazer aquilo, era aquilo que eu ia fazer. Saí do colégio técnico, fui prestar vestibular. Procurei lá no guia do estudante. Nisso, né, eu falo, toda escolha tem os seus afrontos de fora. Então eu ouvi, para que você vai ser psicóloga? Não, então faz medicina. Mas eu acho que você fez processamento de dados, TI, tecnologia da informação, que vai dar dinheiro. Você não quer trabalhar, né? Você não quer ganhar dinheiro? Fui recomendada ali até para fazer engenharia, né? Agora você tem TI, vai fazer engenharia, e eu com aquilo. Né? E eu com aquilo, não, quero fazer psicologia. Mas por quê? Não sei. Nunca nem tinha ido em terapia, para ser bem sincera. E estava com aquilo, e fui prestar vestibular. Procurei no guia do estudante, já que todo mundo falava isso, né? Eu entendia que se eu fizesse uma boa faculdade, pelo menos ia me dar dinheiro. A frustração ia ser menor. Acho que a frustração ia ser menor. E eu tenho aquela coisa assim, tá... Né? Não era TI, né? Não era TI que na época era a moda, né? Mas era algo que ia te dar um retorno. Exatamente. Eu falava, não vamos, né, frustrar completamente. Mesmo porque chega na época da faculdade, é uma pressão muito grande, né? O vestibular, porque é como se, para parte dos pais, né? Ou quem tá ali, é um marco, né? Você escolha bem escolhido, porque não vai ter segunda opção. Era assim. Era. Né? Não tem você experimentar, tentar, não. É uma pressão assim, faça para dar certo. Mas, né, falava, tudo bem, fiz, vamos fazer. E aí, saí do ensino técnico lá e fui prestar vestibular. Então, procurei no guia do estudante, as estrelinhas lá das faculdades e fui e prestei. Alguns vestibulares eu saía da prova, eu falava, oi, que é isso? Que eu nunca nem vi na vida. Log, trigonometria, química, não. Foi assim, terrível, mas eu falei, se existe, é porque é possível aprender, né? Se tá aí, é porque se as pessoas estão fazendo, é possível aprender. Então, falei, pai, vamos lá.
vou fazer psicologia e é nessas faculdades que eu vou fazer. Topa, né? Ouvi dizer que tem cursinho aí, né? Que tem uns tal de cursinho que fez cursinho, passou no vestibular. É garantido. É garantido, é garantido. Eu falava, pai, me disseram que eu só vou ter sorte se eu fizer o cursinho. Olha a situação que o senhor Diniz ficou, meu Deus. Exatamente. Eu falei assim, só vou ter sorte se eu fizer o cursinho. E aí, conversando com meu pai, tudo bem, vamos lá pro cursinho, né? E aí, cheguei no cursinho, 99,99% das pessoas... Não, vamos lá. 70% era medicina e 29,99% era engenharia. E eu lá, mas ainda bem encontrei uma parceira lá que também queria psicologia, então no meio, né, de tudo aquilo, tinha uma lá que também queria psicologia. Nos unimos, nos identificamos e partimos. Aí eu vi que o negócio era sério, Lu. Que assim, não era... Precisava de muita sorte. Muita sorte. E... Durante o cursinho, você já observou isso? Durante o cursinho. Porque tinha coisas que eu estava sendo apresentada pela primeira vez. Né? Muitas coisas ali. Por conta do colégio técnico, né? E tudo bem, vamos lá. Eu sou curiosa, vamos aprender. Mas aí, estudava de sábado, domingo, e tudo certo. Eu era jovem, se eu não me engano, na época eu tinha 18 anos, conciliar, né, com uma vida social, amigos, no bairro qual eu cresci. Opa, fui criança, fui jovem, né? Estava ali, me desenvolvendo, era muito difícil. E aí, prestei vestibular, bombei de novo. Falei, mas acho que agora a gente está se adaptando, né? Não é assim. Eu acho que agora, assim, antes eu não conhecia. Hoje eu já sei o que é. Eu sei o nome dos caras. Sei o que é um logaritmo, sei o que é uma equação, já sei a visão deles. Então, vamos para mais um ano. E fiz a proposta para minha mãe, pro meu pai, para ir para o interior, para me isolar. Vai ser mais um ano, mas vai ser um ano isolado. Toparam. E eu fui para o interior, fiquei um ano fazendo cursinho num colégio melhor, né, menor, lá, o cursinho era num colégio, e outra vida, estudava, me dediquei, longe um pouquinho de social, mas foi um ano, assim, de muita dedicação. E abdicações e tudo, mas estava feliz, porque eu falei, agora vai. No meio do ano, prestei um vestibular, que estava tendo na cidade, eu morava em Marília, e lá tem, né, a Unesp, e que teve lá o vestibular para terapia ocupacional. Uhum. Eu fiz o vestibular e passei. Para mim, ali já foi uma grande superação, né, ter passado no vestibular super concorrido, e falei, mas não é terapia ocupacional que eu quero. Até na época eu achava que podia ser a mesma coisa, que ia ser igual, não sei, né? Não sabia que era muito psicologia também, terapia ocupacional, então. Mas falei, vou fazer mais 6 meses de cursinho e vou prestar os vestibulares no final do ano. Então foi assim, chegou no final do ano, prestei os vestibulares e em dezembro ia sair, né? Alguns resultados saíram em janeiro, e em dezembro eu até tinha anotado, se eu não me engano, dia 12, 14 de dezembro, meu pai me liga todo feliz, falando que eu tinha passado na universidade, e que a universidade era PUC. E fiquei deu até arrepio. Muito feliz. Foi assim, eu lembro como se fosse hoje a ligação em pé. Aí foi o desespero da minha mãe, mas você vai para São Paulo, vai voltar, e onde vai morar, e não sei o que, e aquilo. E eu, na minha cabecinha, eu só tinha escolhido vestibulares que não têm custo, né? Eu achava que as universidades que eu tinha escolhido não tinha custo nenhum. E eu achava que a PUC não era vaga. Para mim, fiquei feliz, dei salto de alegria. E aí meu pai me liga, né? E aí em dezembro já tinha negociado. Minha prima falou, não, você vem morar comigo e vem, não sei o quê. E em janeiro meu pai falou assim, estou indo lá fazer sua matrícula. Falei, ótimo.
E conversando com uma amiga minha, que é essa que fez cursinho comigo no primeiro ano. Olha que interessante, a gente ficou um ano separada, né? Conversávamos, sim. Mas aí passou um ano conversando com ela, eu falei assim, poxa, que legal, e aí, você passou ela também? Ela falou, Nestlé, é muito cara a faculdade. Eu falei, como assim? Não é gratuito? É gratuito! Até eu ri com isso. Aí eu falei, pai, aí ele já tinha, acho que vindo para Guarulhos, né, para São Paulo, eu falei, pai, ele falou, não, vamos ver o que vai dar. E aí, entrei na faculdade, fui, padrão completamente diferente, isso eu falo hoje com toda tranquilidade, outro padrão, assim, social, das pessoas, eu brinco que eu falo assim, meu Deus, as pessoas que estavam aqui já tinham lido toda a bibliografia de Freud, de Skinner, sei lá, e eu lá, falei, não, mas se existe, eu vou atrás, né, eu passei, eu vou ter que correr um pouquinho mais. E assim foi indo, e aí, no primeiro semestre fui, me dediquei, era tudo novo, divertido, mas no segundo começou a me preocupar bastante, né, a questão financeira. E aí, conversando com um professor, ele falou assim, olha, a PUC vai abrir bolsa agora, para o segundo semestre, que faz 5 anos que ela não abre. E nisso eu estava tentando o FIES, o financiamento estudantil. Sim. Eu falei, vou tentar mais um semestre, se der certo, ótimo. Se não der certo, eu paro aqui e vou fazer outra coisa. Então, aí prestei a bolsa, né? Tinha os requisitos lá, que era a nota, distância, ser a primeira a faculdade, e nota, distância, primeira faculdade, renda familiar. Falei, nota eu vou ganhar. Todos os outros, tenho certeza que já ganhei. Já tive sorte. E fui atrás das notas. E aí, no final, né, do primeiro ano, eu recebi a notícia que eu queria a bolsa de 50%. E aí foi uma realização, foi muito bacana. Segundo ano, dedicação total. E aí, no segundo ano, com a bolsa já mais aliviada, eu, né, tranquila, eu inventei de fazer, porque na PUC, né, a parte de psicologia, você pode, inclusive, fazer outra universidade junto. E outra faculdade. E aí eu fui buscar, eu falei assim, para psicologia, que é integral, né, o curso era integral, de manhã eu tinha livre, era tarde e noite, e de manhã eu tinha livre. Aí eu comecei a fazer algumas matérias de outras faculdades, pensando no quê? No mercado de trabalho. Comecei a fazer alguns cursos, e da área da administração, porque eu pensava, né, todo mundo falava que, consegui estágio, administração. Eu falei, então tá, se eu não conseguir tão cedo de psicologia, pelo menos eu vou tentar de administração. Sim. E aí, no segundo ano, eu fiz, né, algumas matérias da administração de manhã, entrava às 7 horas, saía às 11, meio-dia almoçava, entrava na faculdade 1h30 e ficava ali até às 11 horas. Quanto tempo isso? Esse padrão de estudos foi por 1 ano, foi no segundo ano. No terceiro ano eu falei, agora eu vou trabalhar. Agora eu tenho algumas matérias de administração, se não for psicologia. E comecei, então, no terceiro ano, fazer um estágio. E aí no terceiro ano, no segundo também, junto, eu fazia algumas monitorias, né, de algumas matérias e dei entrada numa iniciação científica. E no terceiro ano foi aprovada a iniciação científica, eu consegui um estágio remunerado num colégio que fica ali na Santa Cruz, e aí eu deixei a administração e fui para o estágio, que entrava às 7 horas da manhã. Nessa época eu morava na Vila Formosa, no terceiro ano, eu morei 2 anos aqui em Guarulhos, que era já bem distante, e aí eu fui morar na Vila Formosa, que pelo menos eu estava mais perto do metrô. E aí, no terceiro ano, eu estava morando na Vila Formosa, o colégio ficava no Santa Cruz e a PUC ali perto da Barra Funda, em Perdiz. Saíamos do colégio, aí por sorte, eu brinco tudo por sorte, tínhamos mais 3 colegas também fazendo estágio nesse colégio, então, num carro, enchíamos um carro e voltávamos para a faculdade 1h30. Saíamos 1 hora e chegávamos na faculdade 1h30. E ali ficava. Isso foi por 1 ano. Colégio, trabalhar com criança, para mim, foi uma experiência muito interessante. E também
descobri ali que queria trabalhar com os pais das crianças, né? Foi um desejo muito, eu quero trabalhar com os pais. Né? Ajudar, contribuir, eu falo, enfim, eu falei não. E aí eu comecei a procurar estágio já no final do ano, eu falei, não, quero... E aí onde que eu poderia trabalhar? Na parte organizacional. E eu já gostava. E no terceiro ano também ganhamos a chapa para Psico Júnior, que é uma psicologia, é um grupo, né, de alunos que se candidatam para fazer algum projeto. É uma empresa mesmo, uma empresa júnior. E eu ganhei a chapa e pude ali desenvolver com mais, né, 4 colegas essa parte da psicologia organizacional, o qual também me apaixonei. Então, durante esse terceiro ano, também estava com o projeto da psicologia júnior, e no quarto, então, já tinha meio que quase que certeza, né? Certeza que eu queria trabalhar com adultos e poderia encontrar esse caminho dentro das organizações, dentro das empresas. Prestei vários vestibulares, procurei, né? Processos seletivos. Uhum. E passei numa instituição bancária. Aqui eu não estou falando os nomes, mas para zelar mesmo, mas, né, quem ficar curioso depois, vem comigo. Mas são, né, instituições de grandes nomes. E aí fiquei 2 anos. O estágio era na Parque Dom Pedro, ali perto do Brás. Parque Dom Pedro, acho que mais perto da Zona Leste. E ia para a faculdade também. Fiquei muito feliz porque eles mudaram o meu horário. O estágio era das 8 a 1, para dar tempo de eu ir para 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1. Para dar tempo de eu ir para a faculdade, eu precisava sair meio-dia, para chegar 1h30. Aí eles colocaram o estágio das 7 da manhã. Olha. Então, eu abri a lojinha do RH. e me sentia, né? Claro, abri a lojinha, né? Eles brincavam, me chamavam de estagiária sênior, né? Então, já tinha uns privilégios ali, né? Já tinha. E foi muito interessante, né? E na instituição bancária, então, tinha questão de plano de saúde, vale refeição, vale alimentação. Então, a gente já vai se sentindo grande, né? Muito, muito legal. E, por ironia do destino, quando eu me formei, em 2008, ainda estava na faculdade, estava tudo certo para eu ser promovida nessa instituição. Ela tem uma fusão com outro banco, e aí eles congelam todas as contratações. E aí respira, né, tudo acontece. Assim como, né, a sorte vem para conseguir a bolsa, para achar que a faculdade é gratuita, eu falo assim, então não me abalava. Lógico, ficava muito triste, sofri, né? Eu falo hoje com muita leveza e rindo, mas é algo que veio sim com bastante sofrimento, né? Eu acho que toda determinação, eu brinco, minha mãe falava, né? Que quando eu falava, mãe, tô com a perna doendo, tô com os braços doendo, e ela dizia assim, é porque você tá crescendo. É porque você está crescendo, os ossos estão crescendo. Então, eu carreguei muito isso comigo, né? Uma emoção. E então eu sentia ali, eu carregava essa mensagem da minha mãe, né? Assim, estava dolorido, estava sofrido às vezes. Não, acho que não, na palavra era dor mesmo, né? Doía, mas acho que eu tentava levar com alegria, né? Essa mais leveza, mas doía. Então eu via que era assim, era uma dor de crescimento. E aí, saindo dessa instituição, fui trabalhar numa consultoria, fazer um freelancer, né? O qual fiquei 1 ano quase. E depois de lá, eu falei, não, eu quero um emprego registrado, né? E sempre eu tive o desejo da clínica. Mas, na época, não tinha tanta essa facilidade de sublocar a sala, né? Por hora. Eu acho que não existia isso. Eu me lembro, não existia. Faz pouco tempo, mas né, isso é muito recente. E então eu falei assim, eu vou me consolidar dentro das organizações e depois de 10 anos de formada, eu tinha colocado isso como plano, eu vou para a clínica. Faço um pé de meia, depois de 10 anos de formada, eu vou para a clínica. E isso aconteceu 8 anos depois de formada, né? Então, em 2008, nessa empresa, primeiro registro CLT,
Eu fiquei de 2010 a 2016. Em 2016 eu saí. E aí eu já conciliava, no meu primeiro ano, depois de formada, eu conciliava a clínica, e antes até mesmo de sair dessa empresa, eu já conciliava alguns trabalhos da parte clínica. Eu nunca parei, sempre fazia curso, estudava, que era algo que eu gostava muito. Sim. Gosto, né? Fiz alguns projetos nas empresas, na empresa, né? Nessa empresa, foi bem bacana, como orientação vocacional para os filhos dos colaboradores, que legal. Né? Um processo de mentoria para os profissionais. Então, foi bem bacana. Eu tive a oportunidade de trazer ali alguns projetos e realizar também, né? Essa parte mais 1 a 1. Em 2016 eu saí, e saíram comigo, né? Para ser mais sortuda, e aí eu falei, agora vai, né? Ou é agora, mas não deu 10 anos, que bom, foi em 8, né? Minha sorte foi em 8, que eu tinha planejado aí de 2018. E você acha que foi até um facilitador isso? Se não tivessem saído, né? Tô parafraseando o que você falou, se não tivessem saído com você, você acha que na finalização dos 10 anos, você teria esse movimento realmente, essa força de falar, não, tô indo? Como que seria? Lu, é muito, muito importante isso que você está dizendo, porque assim, eu olho para a minha história, eu digo assim, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como seria. Então, né, da faculdade, eu sabia que eu queria psicologia, em tais e tais faculdades, mas eu não sabia como seria. Tanto é que eu brinco, que eu falo, a minha ignorância, no sentido de não saber, é o que me faz estar aqui hoje. Porque quando nós temos alguns conhecimentos, por exemplo, eu vou trazer um exemplo. Lá atrás, se eu soubesse que a PUC era paga, eu não teria prestado vestibular. Então, assim, eu agradeço a minha ignorância. Por mais que eu fosse um desejo, um plano, não ia. Talvez eu teria escolhido outro curso, talvez eu teria escolhido outra faculdade, e a minha história teria sido completamente diferente. E tudo bem, né? Mas eu digo assim que né, preciso saber onde eu quero ir, mas eu não tenho controle de tudo que vai acontecer. Sim. Mas é necessário movimento. E esse movimento, para mim, o principal motivador é a coragem. E a coragem, eu gosto de definir como cor de coração e agem de ação. Então, assim, eu olho para a minha trajetória, teve muito amor, tem muito coração. E eu agradeço não ter tido, né, consciência de muitas coisas, não ter tido sabedoria, sei lá, né, e deixar acontecer, deixar fluir. Então, eu digo que é importante sonhar, mas o sonho, ele precisa de plano. E o plano, a gente nunca vai ter todas as características, assim, todos os detalhes. Não teremos os detalhes. E eu digo assim, e o fato de não ter tido os detalhes é que foi me tornando mais forte. Foi trabalhando ali, aí eu brinco que o técnico em processamento de dados, a gente usa um triângulozinho, né, de condicional, que a gente chama. Que é assim, você pergunta, você vai fazer psicologia aqui? Aí sim, se sim, você vai para onde? Se não, você vai para onde? Então, assim, sempre vai ter algum lugar para ir. Toda escolha, ela vai ter um caminho. O que a gente não pode é entrar em looping, sim, ou um abismo. Mas sempre procura essa condicional em tudo que você for fazer na vida. E aí, a gente vai ter as escolhas, tomada de decisões, e vamos experimentar aquilo, né? E isso precisa ser feito com o coração. Sim. Então, eu acho que é esse meu grande aprendizado, né? Esse que foi meu grande aprendizado e que eu carrego até hoje, né? É um dia de cada vez, mas sempre fazendo, sempre em movimento, buscando. E sim, né? Tem dores? Tem, mas é porque a gente está crescendo.
Sim, não, incrível essa colocação da sua mãe, essa sabedoria, né, tão particular. Tá doendo é porque tá crescendo. E falando em dor, né, tudo que você contou, tudo que você pontuou, teve algum momento que você teve um medo e que esse medo quase te paralisou, que você falou, não, eu vou desistir, realmente não vou conseguir. Teve aquele medo que quase chega a um pânico? E de lembrar me dá vontade de chorar. O medo. Primeiro ano da faculdade, de não concluir por questões financeiras. O segundo, de não conseguir me empregar, foi quando teve a fusão do banco, porque ele estava tudo tão perfeito, tinha feito o acesso, todo mundo gostava de mim, salário bom, benefícios, né? Toda aquela coisa que a gente foi carregando e foi o que eu ouvi antes, né? De escolher psicologia. Você não vai ganhar bem, você não vai ser bem-sucedida, você não é reconhecida, porque o psicólogo ele sempre está atrás de alguém, né? Se você está no hospital, é atrás de um médico. Se você está numa empresa, é atrás de um executivo. Infelizmente, tem muitas crenças, né? Então, assim, o profissional parece que só tem autoridade na clínica. E ainda com muitos preconceitos que a parte clínica tem. Sim. Então, sim, né? E o que eu falo, tive, sim, muitos medos. E a forma, né, que me impulsionou para driblar esses medos, primeiro, foram sempre minha rede de apoio, né? E rede de apoio, que eu digo assim, de ter contatos, né? Amigos, familiares, que diziam, eu tô contigo, independente do que você escolher. Sim, a escolha é nossa, a gente que vai ter que pagar por ela, mas ouvir e ter pessoas que falam, vamos junto, né? No banco também as pessoas falavam, não se deixe debater por isso, vai vir coisa melhor, depois você volta para o banco, enfim, né? Tem essas pessoas, elas te dando esse apoio, fazendo você acreditar que é possível, né? Como na faculdade, esse professor falou, vai lá, né? Tenta a bolsa. Então, assim, medo tive muitos medos, sofri muito com os medos, mas quando você sente o seu coração, tem um propósito, né? E meu propósito com a psicologia sempre foi assim, poder contribuir, né? Com o meu trabalho, poder contribuir para o desenvolvimento das pessoas, poder contribuir para a saúde das pessoas. Isso sempre foi muito maior. Eu falo, o que é a vida se não for isso? Se eu não fizer por mim, estar bem por mim, para poder estar bem para o outro. Então eu falo, vamos lá, né? Vamos lá, vou comer capim, mas vou comer feliz. E então tive medos. E quando saí da empresa também, né, em 2016, eu tive muito medo também de não conseguir uma recolocação e de começar a empreender. E eu falo, que bom que eu não consegui recolocação, né? Eu já comecei aí fazendo alguns projetos para empresas, retomando bem forte nos atendimentos. E quando fui ver, se passaram 4 anos, 5 anos, né? Que a gente está indo, foi em junho de 2016, 5 anos. 5 anos. Passa. Quando você também tem essa e vai movimentando, eu acho que você cresce com menos dor, né? Eu acho que também se torna muito mais dolorido esse crescimento quando a gente não permite esse fluxo do crescimento. Então, lá eu entendi, saí, eu brinco que falo, tudo bem, foi, né? Foram 6 anos e meio nessa empresa e eu, né, ter saído, né, sei lá, ter acontecido o que aconteceu, deu muito medo, me sentia muito fragilizada, o processo de desligamento foi, né, dolorido também, porque você não se desliga só daquele cargo, você se desliga das pessoas que estão ali, mas quando a sua trajetória, né, você vai agindo com o coração, até hoje eu tenho amigos, né, amigos mesmo dessa empresa, pessoas que me procuram, que a gente pode partilhar e continuar nesse crescimento, né? Continuar nesse fluxo da vida. Sim. Então,
você precisa tomar algumas decisões, né? E às vezes são decisões que não são confortáveis. Por exemplo, né, eu falo da questão no início, né, antes de eu abrir a empresa, tem investimento para abrir a empresa, são recursos, poucos recursos, tem um investimento, então você precisa abrir mão de algumas coisas, né, precisa tomar decisões, mas isso faz parte da vida. E assim como você escolhe, né, o solo e a semente que você vai plantar, mas depois quando você vê a colheita, quando você tem essa oportunidade, né, da colheita, é incrível, é mágico. E aí a gente vê que não foi, né, não é sorte, mas foram escolhas. E não estava previsto. A gente não tem um plano perfeito, não tem um jeito ideal, não tem um plano ideal. Eu brinco que o feito, né, quando a gente vai fazendo, quando a gente continua no movimento, o perfeito ele vai se mostrando. E às vezes aquele perfeito foi algo que você nunca nem imaginou. Então, eu falo, não tem perfeição, mas tem perfeição na sua caminhada, nas suas decisões, né? E outra, eu brinco que eu falo assim, tá, você escolhe uma coisa e deixa a outra. Você não vai, escolha sem medo. A outra, se você não fizer, você nunca vai saber o que seria. Então, não fica remoendo, não tenha medo. Escolha e vai, só vai, né? Mas vai com o coração, vai com a alma, vai com dedicação, né? Eu gosto bastante dessa palavra de dedicação, que é onde você empenha seu esforço, é onde você dedica a sua ação, né? Então, fica aí uma reflexão, para onde, para quem, para quais planos, para quais sonhos você está dedicando as suas ações. Eu dediquei para o meu sonho de ser psicóloga e hoje tenho um plano de ser referência na área, né, da saúde do trabalhador, na saúde profissional, qualidade de vida e é isso, a gente busca. E outra coisa aqui também que eu trago, assim, evitar comparações. O que eu vejo, assim, que também na minha trajetória ajudou muito, quando eu entrei na faculdade, vi toda o diferente de mim, sim, mas nunca foi suficiente para eu me comparar, porque eu tenho para mim que toda comparação é injusta, né? Toda comparação é injusta, cada um tem a sua história, cada um tem os seus planos, cada um tem as suas escolhas. Então, assim, não faz sentido a gente se comparar. Só vai. E eu acho que minha história diz um pouco disso, Lu. Tipo, fui com meu coração, com meu plano, com meu sonho, e no decorrer do caminho foram aparecendo pessoas maravilhosas, oportunidades maravilhosas, e esses percalços também, mas que fizeram eu fazer outras escolhas, só me forçaram a fazer outras escolhas, criar outras estratégias. A saída do banco foi assim, a demissão da empresa foi assim, só me forçaram a fazer outras escolhas, mas que quando se tem o propósito, quando você tem esse desejo, né, e eu sempre tive esse desejo maior, tudo complementa, né? Então, eu brinco, eu falo hoje, o técnico em processamento de dados, uso até hoje, né, nessa parte lógica, a datilografia aqui, ó, não fica catando milho. A administração então, também. A administração completamente, hoje eu uso também, né, também dou mentoria para empresários, para empreendedores, para profissionais, então a administração é fundamental, agregada, né, à parte psicológica. E é isso, é muito, muito gratificante, né, falar de tudo isso. E aí eu brinco com as pessoas, acreditem sim que seja sorte, né, acreditem. Mas como eu acreditei, né, que seria que a psicologia era gratuita, né, foi uma sorte eu ter acreditado naquilo, mas sempre em movimento, né, e se vier os medos, busque novas estratégias para lidar com esses medos. Eu acho que não existe uma vida sem medo, mas existe também, né? E existe também uma vida com coragem, que é agir com o coração. Sim. Sua história, tantos pontos aí para a gente falar e se inspirar.
e ela tem muito sobre recomeço. E hoje a maioria de nós tem muita resistência com esse recomeço, né? Que dica você daria para essa questão do olhar para o recomeçar? Recomeçar é ruim? Começar de novo é ruim? Partir do zero mais uma vez é ruim? Eu digo que assim, a percepção, né, e a psicoterapia ajuda bastante para a gente. Eu falo que ela ajuda nós termos mais autonomia sobre as nossas escolhas e sobre as nossas percepções. Eu acho que fica uma outra reflexão, né? O que é começar do zero? O que é um recomeço? Eu olho para a minha história, Lu, e só vejo continuidades, coisas que foram agregando, sabe? Quando eu saí do técnico, fui prestar vestibular, eu não vejo que o vestibular foi um recomeço, né? Eu não vejo que foi começar do zero. Eu acho que a gente precisa olhar mais para nossas histórias e entender a construção, né? A construção seria se a gente colocasse tudo para baixo, né? Pega ali uma casa e mesmo assim não vai ser um recomeço, porque se for no mesmo terreno, já tem um movimento, né? Já tem uma continuidade. Então, eu acho que é mudar um pouco essa percepção do que é começar do zero, do que é esse recomeço, né? Se começar do zero for algo positivo, no sentido de eu vou fazer muitas coisas diferentes, mas leva todos os valores que você já tem, leva a sua coragem, leva os seus potenciais, leva as suas dores também, né? Porque não é possível ignorar. Sim. Não é possível passar uma borracha em tudo isso. Leva com você. Leva com você de uma forma mais leve, ressignificada, né? Eu acho que é essa a mensagem que eu traria, de você trabalhar a questão da sua percepção. E eu vejo isso em várias etapas, né, de tudo que eu passei. Foram bastante doloridas. Em algum momento, não que eu pensei em desistir, mas assim, eu falava, como que eu vou sair dessa? Né? Eu lembro, inclusive, que quando saí da faculdade, né, meu pai falou assim, olha, não vai dar mais para pagar aluguel. Eu falei, poxa, né, não vou ser contratada aqui no banco, vou recomeçar, porque em algum outro lugar, que eu nem saberia como ia ser, e ainda assim, estou sendo despejada. Eu brinco com meu pai, eu falo, foi muito cruel. Ele falou assim, eu fui até onde eu aguentei. E isso me emociona também. E ele fala assim, porque eu sabia que você já tinha o suficiente para seguir a partir dali. Então, assim, seguir a partir dali, é com o que você tem e com tudo que você tem. Então, eu imagino que, assim, você aí que está ouvindo, tem tudo e o suficiente para você querer entender como recomeço, sim, mas principalmente para você continuar, para você seguir, para você realizar o que está no seu coração, com coragem. Nossa, que maravilhoso. Letícia, que mentoria, não foi um bate-papo, foi uma mentoria, foi uma sessão isso. Foi incrível, incrível. Então, compartilha com o pessoal como que fazem para te encontrar. A gente vai deixar as descrições aqui também, né, nas descrições do vídeo, mas fala como que fazemos para encontrar a Letícia, como que é o nome da empresa. Legal. Bom, primeiro quero dizer, né, que a psicologia, né, o psicólogo não é um luxo, não é para quem tem dinheiro, só para quem tem dinheiro, não é só para quem é louco, né? Primeiro a gente precisa quebrar a psicologia, né, e todo o processo de autoconhecimento tá aí para que nós possamos ter mais autonomia para as nossas escolhas, porque escolher dá medo, arriscar dá medo, viver dá medo, né? Então, são profissionais que estão aí para que você, né, possa resgatar, né, e compreender mais sobre o seu comportamento, sobre as suas escolhas, sobre a sua vida, para que você
tenha, né? Sinta-se mais encorajado, mais seguro para você fazer isso de uma forma mais saudável possível, né? A OMS diz que saúde não é a ausência de doença, mas é o completo bem-estar físico, mental e social. E aí, quando eu falo físico, é o nosso corpo, né? O que nos dá o movimento, mental é o nosso psiquismo e o social são nossas relações, né? Então, nós somos seres que precisamos, né, mutuamente, se ajudar, contribuir um com o outro, e cada um dentro da sua área, né? Assim como nós precisamos de alguém para cuidar do nosso carro, alguém para cuidar, fazer reparos no apartamento, para cuidar da nossa coluna, precisamos também, né, de pessoas que cuidem, olhem, tenham competência técnica, ferramentas para contribuir para o seu processo aí de ter mais qualidade de vida a partir das suas escolhas, com mais autonomia. E, bom, o nome da empresa, então, é Movimente, movimentar a mente, mas o site é leticiadiniz.net, Meu telefone é o 11 94245 7702 e meu Instagram, né, o qual eu coloco ali, já tem bastante conteúdo e coloco aí conforme, né, vamos organizando, vamos tendo a programação. Meu Instagram é @leticiadiniz.psicóloga. E meu Facebook, a página do Facebook é a Movimente Psicologia, se eu não me engano. Mas tendo o Instagram, é a rede que eu acabo mais movimentando, e o Facebook, ele é o mesmo conteúdo que tem no Instagram. Mas a Lu vai deixar aqui, né, registrada, e eu faço certinho o Facebook. E me coloco à disposição para poder contribuir, né, da forma que me for possível, porque é uma grande satisfação, né, como lá na minha escolha, a vida para mim é algo que eu preencho o meu coração e posso estar contribuindo de alguma forma para o externo, o qual eu usufruo também, né, dessa sociedade, desse planeta. É muito bacana. E assistir, né, a live, né, a gravação dessa semana, que também faz todo sentido, né, cuidar do meio ambiente, pensar em novas formas da gente se reciclar, né, da gente ressignificar esse planeta e ressignificar. É muito bom. E Lu, gratidão imensa. Parece assim, olha, hoje eu tenho consciência que eu falo bastante. Antes. Que bom, que ótimo que você fala muito. Antes era um complexo, eu falava, poxa, não posso nem falar, hoje eu tenho consciência, mas espero que quem chegou até aqui, agradeço, gratidão pela escuta, né, e pela minha fala. Agradeço muito, 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 muito. E gratidão. Letícia, nós que agradecemos demais a sua contribuição, a sua doação, sua entrega e compartilhar essa história que já me inspirava e eu nem conhecia com tanta riqueza de detalhes. Eu tenho certeza que contribuiu muito para muitas pessoas que estão aí do outro lado. Então, se você se tocou, se motivou com a história da Letícia, se você conhece alguém que pode se motivar também, compartilha, pede para seguir, para assistir, para curtir, porque realmente para Luana Paula fez muita diferença. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi uma honra imensa. Gratidão. Obrigada. Até mais. Beijo e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Letícia, muito obrigada pela sua contribuição, por participar aqui do canal, trazendo essa história incrível de superação. E é uma história inspiradora, né? Como é interessante que às vezes as curvas que a vida faz, ela nos leva para caminhos inesperados. E a gente precisa ter muita coragem realmente para seguir e continuar firme nos nossos propósitos. Então, parabéns. Agradeço a cada um de vocês que ficou aqui conosco até agora e os convido mais uma vez a
curtir o canal se vocês gostaram, ativar as notificações, então se inscrevam e ativem as notificações, nos acompanhem lá no Instagram, @contapraeuoficial, e estejam aqui conosco na semana que vem, porque teremos ou um convidado ou uma convidada com uma história bem bacana para contribuir conosco. Então, tenham uma excelente semana e até semana que vem com mais um Conta Pra Eu por Ana Paula. Um beijo e até mais!